Pessoal, nós vamos agora então resolver um exemplo bem básico sobre associação em série de resistores, que é para vocês fixarem um pouco aí da parte teórica que a gente acabou de ver e também se familiarizarem com os cálculos que nós vamos ter que fazer daqui para frente. É um exemplo bem básico aí, mas que ele vai nos ajudar aí a compreender bastante os conceitos que a gente acabou de ver. Então, ó, eu estou colocando aqui para vocês um circuito composto por 4 resistores aqui que estão ligados em série, né? Uma fonte de tensão aqui de corrente contínua, 12 volts, tá? Nosso resistor R1 ali valendo 1,2 kΩ ou 1K2, né? Como a gente costuma chamar no laboratório de eletrônica. R2 valendo 470 ohms, R3 valendo 330 ohms e o R4 aqui valendo 1 kΩ, tá? Então, o que eu gostaria aqui de abordar com vocês, em termos de cálculos, é o seguinte. Nós discutimos aí na nossa parte teórica, visto agora há pouco, que visto pelo terminal da fonte, né, todos esses resistores que estão ligados em série aqui, eles podem ser representados por um único resistor, não é isso? Então, todo esse circuito aqui, pessoal, ele pode ser desenhado, tá? Pode ser representado desse jeito que eu estou colocando aqui para vocês, ó, tá? Porque, pessoal, a fonte, ela não tem a habilidade de enxergar que nós temos 4 resistores ligados em série aqui nos terminais dela, né? Então, para a fonte, é como se nós tivéssemos apenas um único resistor ligado aqui, e esse um único resistor é o que está solicitando a corrente, né? Mas, na verdade, nós temos que os 4 resistores estão solicitando corrente da fonte, mas a fonte só enxerga que tem apenas um único elemento ali que está puxando essa corrente dela, tá? Esse resistor, conforme nós discutimos, é o nosso resistor equivalente. Tá certo, pessoal? Então, ó, todo esse circuito que está desenhado ali em cima, ele pode, sem problema nenhum, ser representado desse jeito aqui, ó. Então, só lembrando que a corrente que circula por esse circuito que está aqui do lado de cima, tá? Ela tem exatamente o mesmo valor da corrente que está nesse circuito aqui do lado de baixo. Então, são circuitos equivalentes. Beleza? Então, a primeira coisa que eu gostaria de abordar aqui com vocês é o seguinte. Como que a gente calcula esse resistor equivalente, né? Que é uma situação bastante importante para os nossos circuitos daqui para frente. Pessoal, de acordo com o que a gente viu lá na teoria, tá? Para a gente calcular o valor desse resistor equivalente, se eles estiverem ligados em série, basta que a gente venha aqui e some o valor da resistência de cada um deles, né? É bem fácil, bem tranquilo, tá? Então eu teria que somar o valor da resistência do resistor 1, mais o valor da resistência do resistor 2, mais o valor da resistência de R3, mais o valor da resistência de R4, tá certo? Muito fácil, muito tranquilo, tá? Então, para calcular esse resistor equivalente, né, o nosso resistor R1 ali, ó, eu vou tirar a potência de base 10 que está junto com ele para a gente poder fazer a soma. 1,2 kΩ, conforme vimos ali em aulas anteriores, tá? Mesma coisa que 1.200 ohms, não é isso? Depois nós temos ali ó, o resistor de 470, vamos colocá-lo aqui. Depois o resistor de 330 e por fim o resistor de 1 kΩ, né, que é o equivalente a 1.000 ohms. Tudo bem? Então, pessoal, se nós pegarmos aqui e fizermos a soma desses valores, beleza? Nós vamos ter aqui que 1.200 mais 470 mais 330 mais 1.000 é igual a 3.000 ohms, né? Que é o equivalente a 3 kΩ. Tudo bem, pessoal? Então, visto ali pelo terminal da fonte, todo esse circuito que nós temos aqui em cima se comporta como uma resistência única que vale 3 kΩ. Tudo bem? Então, próxima etapa aqui que nós precisamos verificar é o seguinte. Discutimos ali na teoria que essa tensão que nós temos aqui na fonte, ela vai sendo fracionada aqui nesse circuito, ou seja, ela vai sendo dividida, né, por meio de quedas aqui de tensão em cada um dos resistores, porque esse circuito ele é um circuito divisor de tensão, né? E isso quer dizer que desses 12 volts, uma parte dele vai ficar aqui ó, no R1, outra parte fica no R2, outra parte fica no R3 e outra parte fica aqui no R4, beleza?
Nossa missão nesse momento, pessoal, é calcular qual é o valor da queda de tensão que cada um desses resistores oferece aqui para nossa amiga fonte, beleza? Pessoal, para fazer esses cálculos, tá certo? Nós vamos utilizar a lei de Ohm. Só lembrando aqui, ó, que o nosso resistor R1, ele apresenta para a fonte aqui uma queda de tensão que nós vamos chamar de V1, tudo bem? O nosso resistor R2 apresenta uma queda de tensão que nós vamos chamar de V2 e assim por diante, ó. V3 aqui e aqui nós vamos ter uma queda de tensão que nós vamos chamar de V4, beleza? Como é que a gente calcula essas quedas de tensão então, pessoal? Bom, toda tensão que se preze ali, pelo que nós já vimos, calculada pela lei de Ohm, nós fazemos R vezes o valor de I, tudo bem? Se nesse caso eu quero calcular a tensão V1, que está em cima do resistor R1, nós vamos utilizar o valor do R1. Observe que eu não vou colocar I1 aqui, porque nesse circuito a corrente ela é constante, né? Eu não tenho I1, I2, I3 e I4. Eu tenho simplesmente uma única corrente aqui no meu circuito. Beleza, pessoal? Então, fácil, mole aqui, ó. Nosso resistor R1 ele vale 1.200 ohms, não é isso? Que multiplica a corrente ali que eu tenho no meu circuito. Beleza? Nós ainda não calculamos essa corrente, né? Então eu vou precisar do valor dela para que eu possa poder determinar o valor dessas quedas de tensão, tá? Como que a gente vai calcular essa corrente, pessoal? Vamos pensar aqui, ó, que para calcular corrente elétrica, de acordo com a lei de Ohm, basta que a gente faça tensão dividido por resistência. Como nesse circuito eu tenho uma única corrente, né? Então, que seria o equivalente à corrente total ali do meu circuito, beleza? Então, para isso, eu vou utilizar a tensão total que eu tenho na fonte. Vamos usar todos os valores totais aqui, né? E esse resistor aqui, pessoal, que está aparecendo aqui embaixo, ele tem também seu resistor total. Ou seja, o resistor que substitui todos os outros do circuito, tá? Então, eu vou utilizar o resistor equivalente aqui, ó. Tudo bem, gente? Então, essa tensão que nós vamos usar tem que ser a tensão total, 12 volts da fonte. E o resistor equivalente é esse que nós acabamos de calcular aqui, ó. Beleza? Ele vale 3.000 ohms. Tranquilo, pessoal? Então, essa corrente aí, que é a corrente total do meu circuito, e na verdade é a única, né? Porque o circuito está em série, fazendo 12 dividido por 3.000 aqui, nós vamos ter uma corrente que vale 0,004 amperes, tá certo? E se fosse para a gente converter, tá? Com as potências de base 10 e os nossos multiplicadores ali, é a mesma situação que eu dizer que essa corrente ela vale 4 miliamperes, conforme nós já vimos em aulas anteriores. Beleza? Então, se eu tenho essa corrente aqui, que é a corrente que passa por todos os resistores, agora sim eu consigo calcular o valor da queda de tensão em todos eles, tá? R1 valendo 1.200, a corrente igual para todo mundo valendo 0,04, ó. Então, constante em todos. Simplesmente multiplicando ali 1.200 por 0,04, nós vamos obter uma tensão de 4,8 volts em cima ali do R1. Isso quer dizer, pessoal, que se eu por acaso viesse e colocasse um voltímetro aqui, ó, ligado em cima de R1 para medir a tensão dele, o valor dessa tensão seria 4,8 volts. Tudo bem? Nós vamos ver isso aqui depois num simulador e na prática no laboratório também, que ela não dá exatamente 4,8 por causa da tolerância ali dos componentes, mas com boa aproximação nós conseguimos chegar nesses valores, tá? Então, nós precisamos repetir o cálculo aqui para os outros 3 resistores. E o cálculo ele é feito exatamente igual, né? Ó, V2 seria o valor de R2 vezes a corrente que eu tenho no meu circuito, beleza? R2 ali, ó, valendo 470 e a corrente 0,04. Então, a minha tensão V2, né, em cima do resistor R2, daria 1,88 volts, multiplicando 470 por 0,04. Tudo bem, gente? Então, essa daqui, queda de tensão em cima no resistor 2. Mesma situação aqui, ó, no 3, vamos calcular V3 fazendo R3 vezes o valor de I. Tá? R3 vale 330 e o I ele vale 0,004 em todos eles. Não é isso? Então, fazendo esse cálculo, multiplicando 330 por 0,04, então o nosso V3 aqui ele daria um valor de 1,32 volts.
beleza? Então essa aqui é nossa queda de tensão no resistor R3, tá? E vou fazer aqui no cantinho o valor de V4, né, nosso último resistor, tá? Seria do mesmo jeito, R4 vezes o valor de I, tá certo? Então V4 seria 1000, né, que é o valor de R4 vezes o valor de I, que é 0,004 amperes. Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar à conclusão de que o meu V4, né, ou seja, a tensão em cima do resistor número 4, ela vale 4 volts. Beleza, pessoal? Então, gente, fácil, calculamos aqui tudo que era possível. Claro que a gente ainda seria interessante que nós calculássemos a potência aqui desses resistores, mas a gente não viu potência ainda, então nós vamos ver logo nas aulas ali para frente, beleza? Mas, por exemplo, é até uma maneira da gente verificar se todo esse cálculo aqui tá certo, tá? A gente sabe da teoria que a tensão total da minha fonte, ela vai ficando fracionada um pouquinho para cada um dos resistores, né? Então é normal que se eu pegar, e é evidente, né, que se eu pegar a tensão de cada um desses resistores e somá-las, eu tenho que ter o valor da tensão total que eu tenho ali na minha fonte, né? E pessoal, vocês podem fazer que vai dar certinho, tá? Ó, se vocês somarem V1 4,8, tá? Mais 1,88 de V2, mais 1,32 de V3, com 4 volts que nós obtivemos aqui em V4, com toda certeza essa somatória de tensões aqui ela vai ser igual aos 12 volts, tá certo? Isso, na verdade, é até uma maneira que a gente pode utilizar para verificar se todos esses cálculos aqui que nós fizemos, eles estão certos, né? Se a gente tivesse cometido algum erro aí no meio do processo, com certeza algum dos valores aqui não iriam bater. Beleza? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no WhatsApp, tá? Um grande abraço para vocês e vou postar a atividade para vocês depois no Google Sala de Aula. Aguardem lá. Um abraço.